Oi, pessoal, boa noite. Mais uma vez aqui numa live hoje mais que especial, uma live que vai falar sobre endocrinologia, uma live sensacional com um médico maravilhoso que eu fiquei assustada quando eu vi o tamanho, a bagagem que esse doutor tão jovem carrega. Eu convido vocês a assistir essa live que vai ser com o doutor Ricardo Henrique Miziara. Vou chamar ele já está chegando por aqui e olha, gente, vai ser sensacional. Este menino já não é mais um menino, né? É um médico veterinário, mas assim, o que maravilha nele, a coisa mais maravilhosa dele é com tão pouca idade já ser tão sensacional, tão cheio de informações para passar. Vai ser um prato, como eu sempre falo, o jantar hoje está servido com o Dr. Ricardo. Olha, pega o prato, se delicia, porque hoje a live vai ser sensacional. Deixa eu chamar o Dr. Ricardo. Bora chamar ele. Boa noite! Tudo bem? Boa noite, doutor Ricardo. Que satisfação, que prazer em conhecê-lo. Tudo bom? Tudo bem, e você? Prazer é meu. Tudo. Obrigado pelo convite. Que é isso? Doutor, o senhor está me escutando bem? Consegue me ver bem? O sinal está chegando bem? Não, dá para ouvir direitinho. Tá Ai, tudo certinho. então tá ótimo. Doutor, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu fiquei, estava falando no começo da live, eu fiquei maravilhada de ver o tamanho do seu currículo. Eu ainda não contei para o pessoal, mas quando eu conheci o doutor Ricardo, foi através de uma amiga da Obrigado. gente, chamada Mônica, e aí ele muito Ah, gentilmente aceitou fazer a live, e foi assim, de uma elegância. Ele falou assim: Lúcia, eu vou te mandar então o meu currículo para você saber quem eu sou, tal. Mas ele falou assim: meu resuminho. E aí eu recebi o currículo dele e eu me assustei, porque eu olhava para o currículo e olhava para a foto do WhatsApp e falava: gente, esse menino começou a estudar no berçário, porque é muita coisa, é é, muita experiência para pouca é. idade. Que bom que a gente tem esses médicos tão jovens e tão experientes e que podem passar para vocês, gente, esse monte, esse mundo de informações, ainda mais um assunto tão importante como o doutor Ricardo é um médico de ponta, um assunto que ele vai contar para a gente já já. Eu vou deixar ele se apresentar, ele contar, mas olha, fica esperto, fica atento nessa live, porque tem muita coisa que vocês não conhecem, tá? Olha, doutor, um prazer, canal aberto para o senhor. Conta para a gente, então, um pouquinho de quem você é. Obrigado, Lúcia. Na verdade, agradeço primeiramente o convite, né, para falar um pouquinho aqui com vocês. Na verdade, eu sou médico veterinário, né? Eu sou formado em 2014 pela Universidade de São Paulo, aqui do campus da capital. E possuo residência em clínica médica, né? Então, quando a gente se forma, a gente tem a opção de fazer a residência, né? Que a residência nada mais é que um treinamento em serviço. Então, nós Sim, somos formados, nós temos responsabilidades, mas a gente tem um suporte de pessoas extremamente experientes, de professores, de veterinários experientes, no qual treinam a gente para sair para a sociedade de forma melhor, vamos dizer assim, né? Eu fiz um programa de aperfeiçoamento, de aprimoramento profissional, que a gente chama, pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, e fiquei 2 anos nesse programa, né, de clínica. E aí, no terceiro ano, que na verdade em teoria não existe, sim, existe lá na universidade existe como uma opção mediante a escolha do conjunto ali da residência. Existem os professores que estão num conselho de residência e, mediante interesse, eles abrem vagas. Então, ah, sempre existiu lá a gente chama R3, né, a residência nível 3. Sempre existiu de cardiologia, sim, de dermatologia e de medicina felina.
É um programa que só pode fazer quem já é residente de lá, quem terminou a residência lá. E a endocrinologia não existia. Nunca existiu, na verdade. Na verdade, não existe de medicina felina. É um programa de clínica médica nível 3 que a gente foca em uma determinada área. Tá. Então, mediante o meu interesse pela área, né, que eu sempre gostei bastante da endocrinologia, e com duas profissionais que existiam lá, que existem lá, aliás, que são clínicas contratadas do hospital da USP, a Sim. doutora Denise Simões e a doutora Kadine Kanayama, eu fiz o R3. A gente faz uma prova e faz esse terceiro ano em uma determinada área. E eu escolhi fazer endocrinologia. Entendi. Então, nesse terceiro ano, eu só atendia casos relacionados à endocrinologia e metabologia de pequenos animais. Entendi. Então, só cães com doenças endócrinas. E a partir daí, eu passei a atender a especialidade por São Paulo, principalmente na Grande São Paulo. Sim. Então, eu atendo diversos locais, né? E também atendo como clínico, porque a endócrino nunca é desvinculada da clínica. Né? A clínica médica é a base total para todas as áreas, na verdade. Mas Sim. para endócrino, a endocrinologia está dentro do que a gente chama de medicina interna, né? Está englobada lá dentro, Entendi. que é a clínica médica chique que a gente fala, né? É a clínica médica verdadeira. Entendi. Então, não tem como ser endócrino sem ser um bom clínico. Então a gente sempre tem que estar Entendi. aí na área. Sempre, né, doutor Ricardo? A gente sempre acaba caindo na mesma história, né? Para ser um bom É médico verdade. veterinário, precisa estudar, precisa se dedicar, precisa fazer residência, precisa ter o contato com o animal, precisa ter essa experiência. E aí foi o que você fez, né? Saiu, se formou, é uma formação linda, né? Uma formação USP que é dificílima, são poucos os profissionais que conseguem, né, toda essa formação, porque realmente é muito difícil. Então, assim, já te dou os parabéns por isso. Todas as faculdades são excelentes, mas a gente sabe que as faculdades federais têm um grau maior de dificuldade de fazer, né? Então, também tem o seu valor e por isso os nomes tão importantes, né, das faculdades. E aí, doutor, o É senhor verdade. saiu, se formou, entrou nessa residência e de repente se viu um médico apaixonado pelo sistema endócrino, pelo metabolismo. Como é que aconteceu isso? O que te levou a enveredar por esse caminho tão bonito? Porque muita gente não conhece. Pessoal, quero que vocês fiquem Aham. atentos nessa live, porque eu já peguei tutores e quando a gente fala assim, olha, pode ser que seu cachorro apresente diabetes, coisa assim, não acredita. Fala, não, isso é doença de humano, não é doença de animal, não. Então, é uma live muito importante para vocês saberem que os seus animais também têm esses problemas, também têm que ser observados, e porque isso é grave, né, doutor? Exatamente. Na verdade, eu primeiro eu escolhi essa área Sim, por influência, principalmente. Então, na residência, a gente começa a gostar de tudo, né? sim, Começa a gostar desde dermatologia, eu gosto bastante de dermatologia. Tem várias áreas que a gente tem mais afinidade, e áreas que tem menos, né? sim. E aí, por influência dessas veterinárias clínicas contratadas, eu comecei a me apaixonar pela área. E aí eu segui nesse caminho, né? E a tecnologia é uma coisa que muitas vezes, assim, as pessoas no dia a dia não sabem que realmente os cães e os gatos e outros animais também Sim, apresentam doenças endócrinas, sim, né? Então, na verdade, são doenças que na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, são doenças para sempre, né? Como a gente. São enfermidades que acompanham o paciente e precisa de um monitoramento ao longo da vida. Né? Se a gente considerar, assim, antes de 1920, sim. quem tinha diabetes morria. Cão, Verdade, gato, pessoa. Não verdade. existia insulina, né? Sim, Hoje em dia o que a gente fala é que nessas doenças endócrinas, o paciente vai morrer com a doença endócrina e não da doença endócrina. Então esse é o nosso objetivo, entendi. garantir a melhor qualidade de vida com o melhor controle das doenças, dependendo de cada caso, né? E cada caso na endócrina
muito particular, muito particular. O que é uma coisa para um, jamais será a mesma coisa para o outro, né? Porque é tudo receptor dependente. Então, cada um tem sua resposta mediante a cada tratamento, né? Então, hoje, na residência, eu fiz um levantamento de casos para entender quais são as doenças endócrinas que mais acometem os animais, né? Dentre esse um ano que eu atendi. E o primeiro lugar, a literatura encaixa um pouquinho com o que a literatura fala, mas o primeiro lugar não ficou a diabetes. Sério? Ficou o famoso hiperadrenocorticismo, Ai, né? que Ou interessante. síndrome de câncer. Ficou em primeiro lugar, assim, lado a lado com a diabetes. Mas então, em primeiro lugar, nos cães, ficou o hiperadrenocorticismo, que é excesso da produção hormonal, né, excesso de cortisol, que é um hormônio, no organismo. Em segundo lugar, ficou a diabetes mellitus, né, canina, né, que é aquela diabetes que é muito comum também, assim, dentre as doenças endócrinas, e que exige um tratamento contínuo, né, insulino-dependente, sempre um tratamento com insulina, né, e é um grande desafio, tanto para o veterinário, para o clínico, quanto para o tutor, porque a gente precisa muito da colaboração do tutor. Eu imagino. São pequenos, mínimos detalhes que fazem a diferença no tratamento de uma diabetes, por exemplo. Entendi. Então, é um trabalho mútuo, assim. E, doutor, desculpe interromper o senhor, só para não perder essa pergunta, que senão eu vou acabar esquecendo. Quando o senhor identifica um problema no animal e conta para o tutor, olha, o seu animalzinho tem um problema endócrino ou de metabolismo, eles se assustam, eles acreditam nisso, doutor? Olha, é meio assustador sim, às vezes, porque principalmente a diabetes. Sim. Porque a diabetes, a pessoa às vezes vem pra gente, pra especialidade, como já encaminhado, um diagnosticado, né? Então o tutor sabe que tem diabetes, né? Que a glicemia está alta, que tem glicose na urina, que tem alguns parâmetros que indicam diabetes, só que eles não sabem como se trata. Porque o que a grande maioria dos humanos faz na diabetes? Toma um remédio. Toma um remédio, né? Via oral. E vida que segue, né? A metformina, existem vários medicamentos humanos, porque é uma diabetes principalmente tipo 2 a humana. Sim. E no caso, na verdade, no cão não. O cão vai sempre, o gato também, hoje em dia. Gato também vai sempre precisar da insulina. Sim, antigamente a gente tratava o gato com medicamento, né? Os hipoglicemiantes orais, mas hoje em dia o carro-chefe, a grande evidência científica é que o tratamento com insulina é muito mais eficaz devido às particularidades da diabetes do gato, né? Tá. Então é bem por aí. Então eles tomam susto na hora de dizer que vai ter que tomar uma injeção 2 vezes ao dia para sempre. Nossa. Se não tomar injeção, vai virar óbito. Então, assim, a gente sempre acolhe, né? Sempre explica direitinho como é que funciona o tratamento, ensina como aplica. Eu gosto de aplicar na frente dele para mostrar, ó, não dói, porque é uma agulha muito pequenininha. Muito pequenininha, imagina. Exatamente. Então é meio assustador, mas depois de 1 semana, 10 dias que eles voltam até orgulhosos de ter conseguido começar esse tratamento. Entendi, que interessante. Não é um bicho de 7 dele. E, doutor, exatamente. Por exemplo, os animais que apresentam essas doenças, eles têm algum sinal que a gente possa falar que é comum? Por exemplo, a pessoa está lá com o animalzinho, de repente ela percebe algum comportamento que ela fala, opa, vou levar no médico veterinário. Existe algum sinal para deixar aqui para o pessoal, para eles ficarem atentos? Sim, sem dúvida. Existem o que a gente chama das manifestações clínicas, né? Sim. Que são, entre aspas, os sintomas. Que a gente não fala sintoma exatamente porque sintoma é algo que se sente, a gente não sabe o que ele sente. Sim. Então, as manifestações que eles apresentam depende um pouco de cada doença endócrina, né? Então, a mais escancarada, mais fácil do proprietário perceber alguma coisa é a diabetes. Tá. Geralmente é algo meio repentino, então de um período curto para o outro ele já passa a beber muita água, fazer muito xixi em alta quantidade e perder peso.
Olha, Alguns animais também aumentam o apetite, ficam mais esfomeados e perdem peso. Isso é um sinal clássico e é rápido. Começa a perder peso muito rapidamente. então, E começa a isso, ingerir muita água, começa a urinar demais e começa a perder peso. Esses seriam, assim, os exato. sinais mais fáceis de identificar, né, no animalzinho para poder já começar a pensar, opa, o meu amigão está com problema, vou levar no veterinário. Isso para gato também, doutor? Para gato também. O gato ele costuma ter uma manifestação, tende a ter uma manifestação um pouco menos escancarada que o cão, Sim. mas é basicamente a mesma ideia. Né? Então eles perdem peso, geralmente é um gato obeso. Ah, No gato, por exemplo, o macho é mais predisposto. Né? O macho ele tende a ter uma resposta, uma ação, uma resistência insulínica maior, vamos dizer assim. Então, o gato macho obeso de mais de 6 anos geralmente é o quadro meio clássico. entendi. Então, a gente tem que pensar quando começa a acontecer isso daí. Algumas outras doenças, por exemplo, o hipotiroidismo, são mais sutis as manifestações. Então, às vezes, começa com problemas de pele recorrente, que Ah, não melhora, ou trata, melhora, depois fica voltando. Obesidade no hipotiroidismo, eles ficam muito gordinhos, sim. muito apáticos, prostrados, meio sem muita vontade de fazer as coisas. Alguns casos pode haver tremor, então nem sempre tem todas as manifestações, mas às vezes depende um pouquinho do estágio da doença também. No caso do hipotiroidismo, as coisas são um pouquinho mais progressivas também, e não Entendi. escancaradas como na diabetes, entendeu? Na síndrome de Cushing, por exemplo, Sim, que é o excesso da produção do cortisol, que é muito comum nas fêmeas principalmente, sim. a gente começa a observar o abaulamento do abdômen. Então, às vezes, a gente fala que fica com o abdômen pendular, fica um barrigão. Alguns animais perdem um pouquinho de massa muscular ali na Doutor, região das pernas, né, doutor, deixa eu dos só interromper membros. um pouquinho. O senhor está ouvindo um Claro. uivo? O senhor consegue ouvir um uivo de Oi? cães, um latido de cães? Consigo Então, o que sim. que acontece? Chega esse horário aqui em Águas da Prata, deve haver algum apito que os cachorros dão o alarde, mas já acabou. Podemos continuar. Eu Ah, estava com medo que estivesse atrapalhando o senhor. Então vamos voltar um imagina, pouquinho não. só. Desculpa, mas esse horário Imagina. é isso mesmo. Não, tranquilo. Não, então, falando um pouquinho das manifestações desses animais, então, também são meio sutis. O diagnóstico muitas vezes é um desafio. Sim, Tudo depende também do estágio da doença, da enfermidade. Então, é uma coisa progressiva. O excesso desse hormônio, desse cortisol, vai gerar alterações no organismo a longo prazo, né? Então, não é de um dia para o outro, às vezes é progressivo esse probleminha. E é também beber muita água, fazer muito xixi, o aumento do apetite, em determinados casos, né? Geralmente eles já são meio gulosinhos, sim, né? sim. E esse abdômen abaulado também é uma dica para essa síndrome, né? E há também as alterações de pele recorrente. Então, aquela probleminha de pele, melhora, trata, volta de novo. Ou não melhora nunca. Doutor, Tá? Então, são dicas. doutor, deixa eu fazer uma pergunta que é uma curiosidade minha. O senhor não só é médico veterinário, mas também é um membro da sociedade. Anda por aí, vê animais durante a nossa rotina do dia a dia, né? O senhor vê muitos Uhum. animais por aí que as pessoas não têm essa consciência de olhar assim para uma pessoa passeando com o cachorro e falar assim, puxa vida, esse cachorro tem esse problema. E de repente falar com a pessoa. O senhor acha que essa parte da medicina veterinária deveria ser um pouco mais ampliada para a população? Porque eu tenho medo disso, sabe, doutor? São coisas tão importantes que eu acho que podem causar até, inclusive, morte dos animais, né, se não for tratado, Uhum. que eu acho que é pouco divulgado. É muito divulgado no nosso meio. Mas o senhor não acha que deveria haver uma educação um pouco maior relacionada a isso, para as pessoas tomarem conhecimento disso? Que é muito importante, eu Sim. acho muito importante que a gente faça uma divulgação desse tema, né? Eu não sei se é Uhum. aqui onde eu estou, mas as pessoas não conhecem isso, poucas conhecem.
Não, verdade, com certeza. Tudo depende muito, eu acho, do local também. Sim. Então, por exemplo, eu moro aqui no ABC, né, Ah, no, em São Bernardo. A medicina veterinária já é extremamente diferente daqui e São Paulo, que é aqui do lado. entendi. Então, eu acho particularmente que cresceu muito, né, essa questão da consciência da medicina veterinária. Eu acho que os tutores estão muito mais conscientes em relação a isso, mas eu acho que falta ainda mesmo. Razão, em várias. Opa, Espera voltou só um não? pouquinho, deixa eu só desligar um negócio aqui Mas é infernal, não. Espe- Peraí, doutor. Só um Ah, não, minutinho. tranquilo. Aconteceu algum problema aqui. Só, só um minuto, doutor, que entrou uma música que não sei por quê. Não, sem problema. Só um segundinho. Ai, não é possível. Peraí, doutor, o que que eu faço agora para desligar isso daqui? Não, sem problema. Tranquilo. Ai, gente, perdão, pessoal. O senhor tá ouvindo a musiquinha? Não, eu não. O senhor não tá ouvindo a musiquinha? Não. Ah, então, Não, só e você. agora? Pode, pode ir? Deixa eu só. Continuar? A música tá atrapalhando o senhor? Tem alguma música Não, não tá tocando? aparecendo nada. Não? Ah, então vamos embora. Não, Vamos não tá tocando aparecendo bar. nada. Não, perfeito. Me desculpa, é que Não, só então, aparecem umas coisas no meu celular que eu realmente não sei o que são, sabe? Me desculpa. imagina. Não, sem problema. Estamos aqui. Então vamos de Então, na volta. A gente verdade, estava na divulgação dessa matéria. A senhora acredita, então, que aí na capital isso. já é Porque, mais assim, as conhecido, doenças. já é mais observado? Sem dúvida, mas ainda falta um pouco, assim, porque muitas pessoas não entendem, assim, que é basicamente muitas doenças humanas também são doenças veterinárias. Claro que suas particularidades. Então, por exemplo, a diabetes do cão e do gato são totalmente diferentes da classificação humana, né? A gente Sim, extrapola um pouquinho a classificação, mas são enfermidades de cada espécie, tem suas particularidades, né? Tem sim. seu tratamento específico, cada espécie trabalha melhor com um tipo de insulina, por exemplo, né? Então cada um é um, mas as doenças são basicamente as mesmas, Entendi. né? Então é interessante sempre comentar, e eu acho que essa medicina preventiva é a solução para tudo isso, É. né? Isso Então, que eu ia te acompanhamento de perguntar, animais doutor. doentes. Isso que eu ia perguntar para o senhor. Existe alguma maneira da gente prevenir que esses problemas aconteçam ou não? É do próprio animal, ele vai acabar desenvolvendo isso? Ou há alguma coisa que a gente possa fazer? Depende da doença. Então, por exemplo, a síndrome de Cushing, ela é principalmente caracterizada por genética, Sim, né? Então, existem raças predispostas. Hoje em dia tem bastante raças predispostas. Então, antigamente a gente tinha mais o Poodle, o Salsichinha, né? O sim. Dash. Hoje em dia a gente tem o Maltese, o Lhasa, o Shih Tzu, o York, tem muitos pequenininhos, né? E cada vez mais a gente tem tumores na adrenal também, na glândula adrenal. Puxa vida. Mas teoricamente tem um fundo genético. No caso do cão também, a diabetes ela é muito influenciada pela questão genética. É, o desenvolver dela, não está totalmente bem elucidado. Mas no gato, por exemplo, a gente sabe que a diabetes é totalmente associada com a obesidade. Tá. Então, a prevenir a obesidade seria algo, por exemplo, na espécie felina que evitaria diabetes, Sim. né? Porque é por resistência insulínica. E hoje a gente sabe que a obesidade ela está extremamente elevada nos animais, não só na gente. Então, uma das doenças número um, porque a gente considera a obesidade uma doença, Sim. né? O tecido adiposo ele secreta muita coisa, ele é um tecido muito endócrino. Então, a gente sabe que os problemas estão relacionados com a obesidade. Então, uma prevenção é a prevenção à obesidade.
Hoje em dia a gente não tem tempo de dar, não tem muito tempo para o animal, as pessoas fazem o quê? Dão comida, né, para Sim, alegrar. é Então verdade. isso acaba gerando a obesidade, que traz muitos problemas. E diminui, já é provado que a obesidade no cão diminui a sobrevida. Olha, Né? gente, que Então coisa cães importante isso. vivem menos. Deixa eu falar com o pessoal aqui. Pessoal, olha que coisa importante, né? As pessoas têm mania de falar assim, ah, o meu animal tá gordinho, que coisa mais bonitinha, tal. Pessoal, isso não é saudável, né? O animal da gente ficar obeso não é saudável, não é saudável para eles. O grande problema é que eles não falam, né? Se eles falassem, eu tenho certeza que eles reclamariam de estarem no sobrepeso. Então, pessoal, nessa época de pandemia, que a gente ficou todo mundo trancado dentro de casa, eu cansei de dar dicas lá no Face, falando, pessoal, cuidado com isso, cuidado com a alimentação, cuidado com o que vocês estão oferecendo para os seus animais. E também dei uma, doutor Ricardo, falando exatamente isso, para que as pessoas observassem, porque lá, doutor, eu não falo nada, eu não dou nenhum diagnóstico, eu dou dicas. Uhum. E uma das minhas observações foi essa: gente, olhem para os seus animais, olhem as fezes, olhem a Exatamente. urina, olhem, observem a quantidade de água, porque as Uhum. pessoas têm que observar, né? Muita coisa acho que pode Exatamente. ser amenizada ou cuidada de uma maneira mais suave ou com uma previsão de vida melhor, se observadas a tempo, né, doutor? Não adianta mais deixar Exatamente. o animal em casa, assim, ah, eu tenho um amigão, mas eu olho para ele quando eu não tenho o que fazer. Não é assim mais que funciona, né, gente? Os animais merecem nosso respeito, a maioria tem, mas tem gente ainda que precisa de um puxão de orelha e ficar atento nos amiguinhos que coloca para dentro de casa. Então, gente, animal gordo, doutor Ricardo, confirma para mim, animal gordo é saudável? Não, animal gordo vive menos, é provado já isto. Então é bem. E assim, a qualidade não é só quantidade de vida, a qualidade de vida é ruim. Então o cão obeso, ele rompe ligamento, ele tem Sim, dores articulares, ele tem dor de coluna. Esse não é um problema só metabólico, é um sim. problema estrutural também. Né? Então é um animal que vai sofrer dor quando mais velho e vai trazer muitos problemas, com certeza. É o que a gente chama de um animal inflamado. O Olha aí. tecido adiposo em excesso, ele gera muita inflamação no organismo. Sim, Então, é um tecido que ele é importante, obviamente, por isso que ele existe, mas em excesso ele é bem maléfico. entendi. Tá? E a diabetes pode ser precipitada por obesidade na espécie, principalmente na espécie felina. Né? Tem uma contribuição na espécie canina, mas na espécie felina, gato gordo, ainda macho, olha, segura aí que pode virar diabetes. Olha aí, Tá? gente. Então, o que a gente fez com os animais? A gente pegou uma espécie, a espécie felina, em, sei lá, em 100 anos, enfiou dentro de um apartamento, começou a dar comida seca para ele, sendo que ele comia presa, ele caçava a sua presa. Ele dorme 16 horas por dia, porque não tem atividade, não tem que caçar, não tem que fazer nada. Ele é castrado, não tem nem circulação hormonal que induza isso. Então a gente tem que tentar cuidar disso, fazer enriquecimento ambiental, tentar imitar um pouco mais o que seria mais fisiológico para a espécie. Olha aí. Então eu acho, na minha opinião, que a espécie felina sofre até mais com isso do que a espécie canina. A Olha espécie aí, canina está do gente. nosso lado muito mais tempo evolutivamente, né? A espécie felina já tem suas particularidades, bebe menos água, né? Antigamente, assim, o ancestral do gato é um ancestral do deserto, né? Concentra Entendi. muita urina. Sim, Então, estava acostumado a pouca água, mas a água é da presa, né? sim. Então, não é uma espécie que tem um hábito de beber água normalmente, né? Então, a gente está tendo muitos problemas urinários. Então, não é só a obesidade, são diversas coisas que juntas Tá. trazem consequências à saúde dos animais, né? Então, é uma Doutor, coisa a se pensar mesmo. e doutor, as pessoas que levam, às vezes as pessoas têm um pouco de medo em relação a como vai descobrir isso. Quais são os exames que os animais têm que fazer para que, perdão, para que se descubra um problema desses? O animal Então, na verdade, assim, essas alterações, claro que doença específica, né, varia um pouquinho,
Mas na endocrinologia, a gente sempre fala que é muito importante um exame físico bem feito, né? O veterinário tem que estar formado adequadamente e saber fazer um exame físico. Porque hoje em dia a gente tem tanto exame disponível, principalmente aqui em São Paulo, que é um centro que tem tudo disponível de exames, de todos os preços, de todas as categorias. A gente acaba ficando um pouco preguiçoso no exame físico. E não pega a mão, como o clínico de antigamente, que só tinha a mão para ver. Só que na endócrino é uma exceção, porque a gente precisa ver o animal por dentro, né? A gente tem que saber como é que ele está lá dentro. Então, exames são muito importantes. Ultrassom abdominal é extremamente importante em várias condições, para avaliação hepática do fígado, né? Sim. Avaliação de glândulas, como a glândula adrenal, e a avaliação como um todo, né? O próprio hemograma, um perfil que mostre o rim, perfil renal, um perfil hepático, o triglicérides e colesterol, né, em jejum de 12 horas sempre, é extremamente importante para avaliação do metabolismo como um todo, a glicemia, o exame de urina é muito importante como uma triagem, né, faz parte do diagnóstico da diabetes, a urina, então tem muitas coisas. Né? Então é uma especialidade que a gente precisa de muito exame. Então o tutor ele tem que estar um pouco disposto a isso, e muitas alterações a gente pega em check-ups. Né? Ele começou a beber um pouco mais de água, fazer um pouco mais de xixi, ou ele engordou, vai fazer um check-up? O clínico tem que estar disposto a pesquisar, a ir a fundo, porque pode ser o começo, e se a gente pega alguma coisa no começo, tudo é mais fácil. Muito mais né? fácil de cuidar, claro. Já não tem alterações que ao longo do tempo vão destruindo determinados sistemas do organismo e etc. Entendi. Doutor, eu queria que o senhor falasse agora, como o nosso canal também, ele tem uma ideia de contar para as pessoas que têm a vontade de ingressar na medicina veterinária, quer saber um pouquinho mais, tal. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para aquelas pessoas que querem fazer a medicina veterinária, mas que são encantadas pela área do senhor. Porque do mesmo jeito que eu conheço pessoas que não conhecem, né? Isso, eu conheço gente que é encantado pela endócrina. Qual é o conselho? Qual é a dica, sabe? Porque para chegar no patamar que o senhor chegou, eu tenho certeza que foi muito estudo, muita dedicação. Isso a gente já sabe, né? Porque não tem outra forma. Para chegar na ponta, como o senhor né? Não caiu do céu. Com certeza foram noites e noites estudando, muito esforço. Agora, qual é o start? Para onde vai uma pessoa que quer começar a ter um conhecimento na endócrina? Assim, pensando na pessoa que quer começar, que pensa na veterinária, né, e não é ainda nem começou na área, é uma área muito boa, né? Eu sou suspeito para falar. A gente é uma área muito rica, né? A veterinária como um todo, se a gente falar o que tem de opção, né, é uma profissão muito ampla. É muito ampla e extremamente importante em saúde pública, em tudo. Sim. Né? A minha área, eu entrei, por exemplo, na faculdade pensando em pequenos animais, né? Gostei de muita coisa, né? Eu acho que é muito importante assim. Primeira dica que eu dou é: nunca entre na universidade pensando, que matéria chata do primeiro ano. Essas matérias são a base do que eu tenho hoje. Verdade. Então, se eu não tenho uma bioquímica, se eu não tenho uma biologia celular, se eu não sei como funciona um rim, se eu não sei como funciona a fisiologia, a anatomia, você não é nada. Então não adianta entrar com aquela euforia de, meu Deus, eu quero atender um animal. É tudo por etapas. Essa ansiedade prejudica realmente. Tudo é gostoso, assim, tudo tem a sua etapa. Né? Então eu me dediquei muito no começo da universidade, eu gostava muito das matérias básicas e gosto muito até hoje. É uma grande dica e eu acho que é interessante nunca se fechar para nada. Sim. Né? Então eu sempre quis, na residência, por exemplo, eu me dedicava, se eu estava no setor de oftalmologia, eu me dedicava no setor de oftalmologia, eu era oftalmo naquele momento. Se eu estava no setor de anestesia, eu tinha que aprender anestesia. Então, eu nunca me fechei falando, não, eu quero endócrino, eu só vou pensar nisso. Então, o melhor profissional é aquele que foca em alguma coisa, mas que é bem formado em tudo. Né? Ele tem uma visão ampla de tudo. Então, é legal você entrar na universidade pensando em alguma coisa, mas não fechar os olhos para outra. Porque o seu caminho, às vezes, sem querer, muda e pode ser outro.
E a né? residência, Então é né, muito doutor? A residência também foi pensar na fundamental, residência, né? sem dúvida. Infelizmente, a residência a gente tem poucas vagas, se somar a quantidade de veterinários que existem e a quantidade de vagas de residência que existem, né? Em universidades particulares, públicas, tem vários programas, né? Tem alguns trainees que eles falam que é basicamente residência. Eu aconselho fazer em um local bom, né? E estudar, porque é uma prova, é um vestibular novo, né? Tem uma prova, por exemplo, lá na universidade, na minha época tinha uma prova teórica, uma prática, que é uma discussão de caso clínico, tinha uma entrevista, então vai de tudo, né? Os professores eles têm que sentir que você está preparado para aquilo, que você quer realmente aquilo, que você tem maturidade para isso, Sim. né? Não é um caminho simples. A residência é um processo, é difícil, é cansativo, mas eu acho que assim não tem nada melhor. Eu só sou o É que uma, sou hoje graças à minha escola. é uma Então experiência única, né, doutor? Eu acho que eu a aconselho muito. residência, eu acho que é uma experiência que quisera todos pudessem passar, né? Porque realmente é uma coisa Exatamente. fantástica. E, doutor, E é uma conversa. no caso da sua área, os animais, eles têm uma sobrevida boa depois que começa o tratamento? Eles conseguem viver bem, como tomando, claro, toda a medicação, mas eles vivem, têm uma vida normal, a qualidade de vida é boa também, ou não? Vai ser sempre vai estar debilitado? Como é que funciona isso depois que diagnosticado? Ó, é claro que isso depende do estágio que você pega, Sim, determinadas coisas, e é o que a gente chama de comorbidades. Então, as outros probleminhas que tem junto com essa doença endócrina. sim, Mas, no geral, a maioria das doenças endócrinas, a vida é normal. tá. Então, existe, por exemplo, a síndrome de Cushing. Antigamente, na literatura, se falava muito de sobrevida de 2 anos, 1 ano e pouco. Mas hoje o que a gente percebe, que ainda falta um pouquinho de estudo, é que a vida é basicamente normal. Tá. Né? Eles vivem bastante, na prática, vamos dizer assim. Diabetes também, bem controladinho, com seu acompanhamento, controle de outras enfermidades, então excesso de gordura no sangue, Sim. e etc., a gente consegue um sucesso muito bom. É claro que na endócrina, ela também, às vezes, ela caminha com a oncologia. Ah, Existem algumas doenças entendi. endócrinas que são neoplásicas. Por Entendi. exemplo, tumores na glândula adrenal, né, que causam um problema, precisa de cirurgia na maioria dos casos. Tumor no pâncreas, que chama insulinoma, que é um tumor de produção de insulina. Então, Puxa, esses são doenças mais graves e que geralmente, dependendo do caso, podem não cursar com uma boa quantidade de vida, vamos dizer sim, assim. Então, tudo depende, mas na maioria das vezes a diabetes, o hipotiroidismo, o hipoadrenocorticismo, que é uma sim, outra doença, sim. são doenças que, bem tratadas, bem diagnosticadas, a vida é basicamente normal. Tanto para o É o que animal a gente como percebe. para o proprietário, como para o tutor, doutor. O tutor também consegue Exato. fazer, como o senhor já tinha dito antes, né? As injeçõezinhas, tudo. Mas o tutor consegue também levar isso numa boa, é um tratamento que todo mundo consegue fazer, ou é muito complicado? Como é que funciona? No geral, a gente vê que os tutores levam super bem. São doenças que até aproximam do animal, porque é Sim, um acredito contato. que sim. Você tem que todo dia aplicar uma insulina 2 vezes ao dia. Então traz um contato É, maior, uma experiência melhor, se a gente pensar pelo lado positivo, sim, né? E acaba sim. virando algo da rotina, uma rotina que o tutor acostuma. É muito difícil ter tutor difícil que não vai fazer o tratamento. No geral, a gente tem ótimos resultados, e na maioria das vezes, os proprietários satisfeitos, porque são doenças que a gente consegue levar muito bem. Doutor Ricardo, a idade, eu sei que o senhor já falou uma série de informações importantíssimas aqui, pessoal. Depois vocês vão rever essa live. Tem sinais, tem o que pode e o que não pode. Em relação à idade dos animais, existe uma idade mais característica ou realmente a gente fica naquela parte da obesidade? Existe também essa faixa de etária onde pode dar um problema ou não? Como que é isso para o tutor saber, para a gente conhecer mais?
A grande maioria, assim, a maioria das doenças endócrinas, elas acontecem de animal de meia idade a idoso. Então, acima de 5 ou 6 anos de idade. Entendi. Né? Então, geralmente são de animais mais velhos. Mas, por exemplo, existe raramente, é raro, mas a diabetes juvenil, a diabetes que vem com o animal jovenzinho. Existe, por exemplo, o hipoadrenocorticismo. Essa doença, que é a deficiência de um hormônio, do cortisol principalmente, e de um outro hormônio e que faz outras regulações no organismo, deficiência principalmente de dois hormônios, essa doença é característica de fêmea jovem. Ah, Então, animais de 4 anos, mais ou menos, vão ter essa doença. E geralmente os sintomas são um pouco diferentes. São vômito, diarreia, perda de peso, prostração, tremor. São doenças, é uma doença um pouco mais aguda, vamos dizer assim. Então, fora essas coisas pontuais, normalmente o paciente endócrino é um paciente mais idoso. São entendi. doenças muitas vezes associadas ao tempo de vida. Entendi. Entendi. E doutor, e agora para o pessoal que está querendo fazer a medicina veterinária? Nos dias de hoje, o que o senhor acha? Vale a pena entrar nessa profissão ou não vale a pena? O senhor está realizado, está feliz com isso? Ou o senhor vai falar, não, gente, parte para outra coisa que a veterinária não dá? O que o senhor pode falar para essa turminha que tá na dúvida, sabe? Ainda mais esse ano, que está todo mundo meio parado, as coisas vão começar Ah, a fluir o ano que vem. Então, tem muita gente pensando: o que eu ah. vou fazer? Que sugestão, que conselho, que mensagem que o senhor pode deixar para esse pessoal? Não, eu acho que vale muito a pena, né? Eu estou realizado, mas assim tudo depende de cada perfil, né? A pessoa ela tem que gostar de trabalhar, principalmente com gente. As pessoas acham que é trabalhar com animal, mas é Verdade. trabalhar com gente. A gente trabalha com os dois, então é Sim. duplo trabalho, né? Existe o proprietário, existe o animal, existe tudo isso, né? E a gente depende do proprietário para acessar o animal, vamos dizer assim. Sim. E, e é uma profissão que tem os seus ossos, claro, toda profissão tem sua parte difícil, não é de um dia para o outro que você consegue um sucesso, né? A gente está na batalha todo dia para conseguir crescer, conseguir trabalhar bem, né? Se especializar. Então, se você tem que sempre estar na luta. Não é uma Sim. profissão que acaba, terminou a faculdade e acabou. Você sempre está aí na luta, aprendendo. E cada ano você é melhor, né? Você se sente melhor e crescendo. Essa que é o intuito da coisa. Então tudo depende de cada um, cada pessoa, cada vontade, vamos dizer assim, e tem que gostar da biologia, né? Não tem jeito. Exatamente. Então quem ingressa nessa carreira, vamos dizer assim, né? Precisa ser dedicado. Precisa se dedicar, não adianta, não tem como não se dedicar, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Então, E o senhor é por atende isso aí. aí, doutor? Como é que o senhor faz o atendimento? O senhor tem a clínica, o senhor atende. Porque até então, o senhor também trabalhou nos hospitais, né, de 2018 a 2019, foi médico do Isso, hospital em Anguera, é aí, verdade. do Rovete. E agora, o senhor continua fazendo atendimento? Tem planos para entrar em outros hospitais? Como é que a gente te acha, doutor Ricardo, se eu tiver um problema com o meu cachorro? Como é que funciona? Na verdade, eu trabalhei de 2018 a 2019 no hospital veterinário da Faculdade Anhanguera. Então, eu era o clínico contratado da noite. Eu vi que até a Cláudia está aqui Tá? na live, foi uma estagiária nossa, maravilhosa, uma pessoa, assim, espetacular. Então, eu trabalhei lá com a Mônica também, que era a minha enfermeira lá. Então, foi excelente, foi uma experiência muito boa. Hoje, eu trabalho como endócrino por São Paulo, então eu atendo em determinados locais. Tá. Então, e desde clínicas pequenas, mas no geral eu trabalho no Hospital Veterinário Paz de Barros, na Moca, que é um hospital que eu tô lá desde 2018, se eu não me engano, e alguns outros locais, algumas clínicas menores. Eu trabalho no Hospital Veterinário Pet Center São Caetano, aqui em São Caetano.
Então, são locais que eu tenho maior rotina, né? Então, a gente está sempre por aí. Cada dia eu estou num lugar. Mas se a gente então precisar do senhor, a gente procura essas clínicas que depois eu peço para o senhor me deixar todos os contatos para eu poder postar. Todos os dias eu vou postar, como eu posto de todos os colegas que vêm aqui fazer live. Então, a gente, para encontrar o senhor, nós temos que ir nas clínicas. O senhor não faz aquele atendimento domiciliar, ou já ou não, ou quer. Dependendo de como for, eu faço também. Eu faço, depende. Tá. Mas não é o dia a dia. Mas às vezes eu faço sim atendimento domiciliar. Tá. É que acaba não dando tempo na correria É do o que dia a eu dia. imaginei. Mas É que eu imaginei que o é, senhor não teria tempo para isso. Mas eu vou pedir para que o eu senhor geralmente deixe. deixo meu e-mail, isso, se precisarem. E Eu vou tamo pedir para o aí. senhor deixar sim todos os contatos, porque assim, é um médico de ponta, gente, sabe do que está falando, sabe sobre o assunto, e se a gente precisar, eu tenho certeza que ele vai saber ajudar e muito bem, vai saber orientar, porque estudou para isso, e está falando mais uma vez, gente, mais uma vez, é dedicação, é gostar do que faz, é ter amor, é ter respeito, tanto o doutor Ricardo, como o doutor Luiz, como o doutor Jorge, como a Mônica, que ainda não é doutora por questão só dessa pandemia, todos unânimes em falar, gente, respeito à vida e muita dedicação, né? Doutor, eu queria que o senhor Exatamente. deixasse agora uma mensagem positiva aí para todo mundo. Daqui a pouco a gente tem que falar tchau. Eu venho aqui falar tchau com o senhor. Mas antes de qualquer coisa, já te agradeço. Nós já estamos com quase 50 minutos de live. Olha como passa rápido, né? E eu já É te verdade. agradeço. O senhor é, como eu falo, sempre eu brinco aqui, é um monstro no que faz, está de parabéns, tem uma formação Obrigado. linda, é uma formação invejável do bem, sabe? Meus parabéns pelo Obrigado. menino, pela elegância, sabe, simpatia e por estar assim de pronto, disposto a ajudar a gente aqui. Foi um prazer, a live foi linda, o canal é aberto para o senhor. A hora que o senhor quiser falar, Lúcia, eu quero falar sobre esse assunto que está me incomodando, eu quero falar com o pessoal. Você me chama e a gente monta uma live, tá? Muito obrigada, já agradeço agora e depois a gente vem falar tchau juntos. Então, tá aberto o canal para mensagem de tchau aí e eu já fico muito feliz com a sua presença. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, é bem gratificante poder falar da minha área, da atuação no veterinário, da especialidade, né, que é algo que é novo na veterinária, relativamente novo. É, e a minha mensagem é basicamente essa, é dedicação sempre, né, na sua área, e não desistir com as primeiras, vamos dizer assim, os primeiros obstáculos, porque vai ter muito obstáculo Sim, no caminho. O mercado veterinário é um mercado grande ao mesmo tempo que ele é pequeno, né? É um ovo, a gente brinca, né? E tem espaço, eu acho que para muita gente crescer, mas de maneira honesta, de maneira com estudo, né? sim, Sem bajular ninguém, né? Eu sim, acho que a gente não precisa disso. A sim. gente vê muito isso por aí. Eu, particularmente, isso é uma questão pessoal, não bajulo ninguém. E tento mostrar meu trabalho. E estamos aí o dia inteiro, todos os dias, lutando para mostrar meu trabalho devagarzinho. É um trabalho de formiguinha, E né? mostra o seu E trabalho de uma maneira linda, doutor. Porque, sabe, uma vez me falaram isso, e é verdade. Raríssimas exceções, tá, pessoal? Mas geralmente a competência anda junto com a humildade. E o doutor exatamente. Ricardo é um exemplo de humildade, de educação e de gentileza. Tá? Gente, aprendam com Obrigado. profissionais como o doutor Ricardo, como o doutor Luiz, como o doutor Jorge, meninos excelentes, meninos jovens que têm uma bagagem que, olha, muita gente não tem, tá? E já passou da minha idade. Não às vezes porque não quis, mas às vezes porque não pôde. Hoje a medicina veterinária está muito desenvolvida. Então, tem mil coisas para vocês aprenderem. Mas sejam como esses doutores. Olhe os exemplos, não só do que fazem, mas de vida. Tá? Então, é um prazer sempre estar com médicos como o senhor, como todos que estão passando por aqui, viu, doutor Ricardo? É um orgulho, é um prazer te conhecer. Foi de coração uma live muito bonita. Eu só tenho a te agradecer. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos aí. Então, vamos falar tchau junto pro pessoal, doutor?
É isso aí. Oi, gente, Tchau, gente. Obrigadão, viu? obrigada, Tchau, viu? tchau. Obrigada pela presença, pessoal. Uma ótima noite para vocês todos. Eu falei para vocês que a live do Dr. Ricardo ia ser uma delícia, ia ser um banquete de final de sexta-feira, de começo de sexta-feira, tá? Tomem cuidado, Uhum. juízo, que sextou, hein, pessoal? Então, cuidado que ainda Isso estamos em aí, pandemia, tá? Ó, um beijo. sem dúvida. Um beijo, doutor Tchau, Ricardo. tchau. Muito Obrigado. obrigada, o senhor é Um beijo. maravilhoso. Virei fã. Tchau. Tchau, pessoal. Fiquem todos bem. Beijo. Pessoal, esse foi o doutor Ricardo, um médico veterinário de mão cheia, endocrinologista. Veio aqui e contou para vocês tudo que podia acontecer, tudo que pode acontecer. Fiquem ligados nos toques que ele deu, nas observações que ele fez. É muito importante. Ó, um beijo para vocês. Muito obrigada pela presença. E amanhã temos o seu Ronaldo de Moraes, aliás, Ronaldo Moraes da Silva, o diretor do Bioparque Macuco. Vai ser outra entrevista assim, ó, muito legal, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Beijo, até amanhã. Tchau, tchau. Fiquem todos bem. Cuidado, gente, estamos em pandemia ainda. Beijo.